bem, gente, começa mais um comentário da lição jovem. Essa semana vamos falar aí sobre assombração, sobre aparição. É um assunto muito interessante que eu tenho certeza que vai contribuir para a tua vida espiritual. Então, se você já está nos ouvindo aí, compartilha para a tua galera. Se inscreve aqui no canal do YouTube Minuto Profético para você acompanhar todos os episódios, né? Esse é o 12º episódio. E eu nunca estou sozinho, né? Estou bem acompanhado pelo Espírito Santo, né? Mas também a presença de alguns, né? Eu estou com ele, que de vidente não tem nada, é apenas um sorridente. Exatamente, exatamente. Sempre sorridente. Tem que ser, né? É, rapaz, a gente tava discutindo aqui que você tá até com problema de visão, né, rapaz? Tá ficando velhinho, né? Nada, velhinho. São as bênçãos que serão renovadas na eternidade, mas isso aí não tem nada a ver com idade, não. Eu sou novo. Ah, e aí, Lucas, como anda as coisas por aí, cara? Tudo certinho? Graças a Deus, tudo bem. Clima de Copa do Mundo, né? A gente tá nessa pegada aí ainda, aguardando o futuro. Mas graças a Deus, tudo na bênção. É, a gente não tem nenhuma vidente de Endor para consultar para saber se o Brasil... Não tem. E a gente nem pode, né? E nem deve consultar. E nem pode, a gente vai falar sobre isso hoje, né? É, eu tava vendo um videozinho no TikTok, sabe? Eu não vejo essas coisas, mas eu tava vendo lá o TikTok e tal. Aí tinha lá um cara, nossa, foi revelado que o Brasil vai ganhar do Japão e não sei o quê. Aí hoje eu lembro, já caiu furada, viu? Porque o Japão foi desclassificado. É, exatamente. Esse negócio de prever futuro, né? Não dá certo, não. Esse negócio de... rapaz. É isso aí, cara. Vamos orar, então? Vamos orar? Vamos. Bora lá para estudar a lição, que tem muita coisa para falar. E aproveita você aí que está nos ouvindo, nos assistindo. Já se inscreve, segue o Lucas lá nas redes sociais do Lucas aí, ó. No Instagram, tá bom? Então pede a benção, brother. Faz oração. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por mais um comentário da lição da Escola Sabatina que nós estamos aqui fazendo e queremos pedir a presença do Teu Espírito Santo para que aquilo que falarmos glorifique o Teu nome, que também o Senhor nos use como instrumentos Teus e ao mesmo tempo que as pessoas que estiverem ouvindo estes comentários também sejam abençoadas e possam reproduzir isso em suas igrejas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse negócio de prever futuro, consultar o futuro é algo muito estranho. Não sei você, né? Mas eu lembro quando era moleque, eu ia para a Rua do Comércio, lá no interior de São Paulo, e eu lembro que tinha um grupo, né? Um grupo de ciganos, né? E eu não sei se é muito comum ver, mas faz tempo que eu não vejo esse grupo andando por aí, né? Eu também faz tempo que eu não vejo. Então, e eu lembro que eu tinha medo de ir lá, eu era moleque e tal, né? E tinha bastante ciganos lá, e tinha uma mulher que lia a mão para ver o futuro, Olha aí, né? E eu ficava com medo, rapaz, como assim ela sabe o futuro, né? Rapaz, esse negócio aí desde pequeno eu já sabia que isso não presta, né? Vamos lá, eu tô com a lição aqui, gente. Eu tô com a lição. Ela deve ter olhado para você e pensado assim, bom, esse menino é fácil ler o futuro dele, vai ser feio quando crescer, né? Aí ela já ia ganhar um cliente aí. Vou enganar esse trouxa aí, oh meu Deus, Mas muito bem. Falando aqui da lição, gente, ó, a sessão em Endor, né? Você viu o que significa Endor? Vamos ver se você fez o dever de casa. Endor. O que é Endor? Endor. Me diga o que significa Endor. Endor é uma localidade, tá bom? Só para. Claro que é uma localidade. Não vou complicar, não quero ser complicado aqui. Então vamos lá. Ó, o texto é 1 Samuel, capítulo 28, gente. Então, leia o capítulo todo para vocês entenderem o enredo, né? Aqui a nossa intenção é apenas dar mais um comentário, né? Eu vou ler a partir do verso 10, né? São 4 versos que já dão um contexto para nós aqui, ó. Diz assim, ó: Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: Tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher: Quem te farei subir? Respondeu ele: Faze-me subir Samuel. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher disse a Saul: Por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Respondeu-lhe o rei: Não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul: Vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele: Como é a figura? Respondeu ela: Vem subindo um ancião que está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. É uma cena, assim, muito sinistra, para não dizer assim, aterrorizante, né? Ixi.
Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. A gente vê ali, o Lucas, que o Saul estava com a pá virada, né? Ele estava longe mesmo dos propósitos de Deus, né? Muito longe. Havia recomendação, brother, para que se fizesse esse tipo de coisa, cara. Como pode Saul, rei de Israel, fazer um negócio desse, cara? Então, é uma coisa totalmente fora da curva, na verdade, né, Adriano? Porque o próprio Saul, de acordo com o texto bíblico, ele mesmo é quem havia proibido que existissem feiticeiras dentro de Israel. E o fato de ele ter proibido isso é porque ele sabia que era automaticamente, claramente contrário à Bíblia. E quando Deus escolhe Saul para que ele fosse ali o rei de Israel, a gente poderia dizer assim que foi muito curto o período em que Saul permaneceu fiel a Deus, porque logo ele se afastou de Deus e começou a trilhar um caminho de rejeição, de abandono, de afastamento, e isso é muito sério, né? Porque aí você acaba se colocando no caminho de Satanás e ao invés de ser instrumento de Deus, você se torna instrumento de tropeço e instrumento do mal. Eu tava olhando aqui a tirinha, né? E a gente vê uma sessão espírita, né? Eu pensei que era uma sessão espírita ou um consultório do SUS, né? Porque quando você vai atender o médico... você vai atender o médico, né? Pode ser as duas coisas, né? O médico nem olha para tua cara. Olha, eu já passei por isso. Ele fala assim, ó, qual é o seu nome? O que é aí? Vai escrevendo. Não, você fala, nem olha para tua cara, né? É mais ou menos assim, né? E vai transcrevendo já o remédio de pirona e já vai mandando você para casa, né? Mas brincadeiras à parte, é assustador aqui, né? Porque tem uma mulher chorando na tirinha, né? O do meio ali, que é o intercessor. Olha que interessante. Tá um intermediário ali, né? É um médium, né? É um médium, E tem uma terceira figura ali. O que é isso aí, Lucas? Como assim? Olha ali, a terceira figura que é o da enganação, né? Se você observar essa terceira figura ali, ela tá com uma vestimenta diferente, tá com uma orelha pontiaguda e uma máscara em frente ao rosto mau e maligno, né? Demonstrando ser o enviado do mal, o demônio que está fazendo parecer que é a pessoa que a mulher ali, provavelmente esposa dessa máscara aí, tá ali tentando consultar, conversar e etc. E isso acontece mesmo, né, Adriano? Você percebe que é no momento de fraqueza, né? Ela com certeza está buscando, sei lá, o sentimento está aflorado, ela está com saudade, né? E é nesse momento que o engano acontece, né? Então, vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo, cuidado, né? Quando Muito você cuidado. estiver aí no momento de, sei lá, triste, cuidado para não tomar decisões assim que são realmente importantes para você. O melhor momento é ter calma, respirar fundo, procurar pessoas que você confia, né, para conversar. E aqui está acontecendo uma sessão espírita, né? Eu não participei diretamente, né? Eu tenho muita história para contar, né? Mas a minha avó, ela era desse negócio aqui, ó, negócio com todo respeito. Eu falo negócio, né? Assim, participava desse negócio aqui, né? Eu não sei o nome certinho para falar, se é sessão, se é, eu não sei como chama esse negócio. Esse negócio, de novo falei, vai. Mas enfim, minha avó, ela participava disso, né? E eu lembro que sempre ia até a casa da minha avó ou da minha tia, né? Tinha pessoas ali e era mais ou menos esse negócio aqui, só que eu não entrava lá para ver, né? Coisa no interior tem muito, viu? Estado de São Paulo, interior de São Paulo tem muita coisa dessas coisas aqui. E eu via muitas pessoas, Lucas, que iam lá que tinham perdido parentes, né? Separação, estavam se separando, estavam com saudade ou procurando pessoas desaparecidas. Olha que loucura! Procurando pessoas desaparecidas. E muitos dali saíam assim, maravilhados. Olha, não, falou igualzinho. Olha, escreveu igualzinho. Sabe, é uma coisa assim. Hoje eu vejo que, biblicamente, né, Lucas, isso tá longe de ser a verdade, cara. Já teve alguma história assim, parecido, cara? Isso é totalmente contra as Sagradas Escrituras, né? Até porque a Bíblia diz que Satanás se transfigura em anjo de luz, né? Ele engana. Mas eu lembro que um membro da minha igreja, uma ovelha lá da nossa igreja, ele foi dessas religiões espiritualistas e ele foi um desses médiums.
E eu lembro que ele me contou uma vez de uma circunstância, até tem o batismo dele na internet, foi uma coisa assim muito doida, assim, com várias situações, outra hora eu conto, mas esse detalhe que ele contou uma vez que ele estava lá na mesinha dele, aguardando a pessoa chegar, e a pessoa que estava vindo até ele era uma pessoa evangélica que tinha uma Bíblia embaixo do braço. E aí ele disse que ao lado dessa pessoa evangélica que estava chegando tinha uma entidade, né, que ele pensava que eram os auxiliares dele, hoje ele sabe que eram os demônios. Ele conseguia ver isso aí. E aí a mulher se assentou na frente dele e falou assim, eu vim aqui para falar para você que isso aqui que você faz não é de Deus e tal. E aí a entidade veio do lado dele e falou assim, fala para ela que ela faz tal e tal coisa. Ixi. E que ela não tem direito de falar isso. E aí ele disse que falou para ela, na hora que ele falou, ela ficou em choque, assim, como você sabe e tal, né? E a partir dali a mulher se abriu para aquilo que ele tinha para falar, sabe? Porque o diabo sabe o que você faz, porque ele está do teu lado o tempo todo querendo te atrapalhar, né? Ao mesmo tempo que você tem a guarda angélica ali para te proteger, e como diz a palavra de Deus, os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livram, ao mesmo tempo o inimigo quer o tempo todo enganar, e ele usa desse engano, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? E quem acredita, né, na questão da imortalidade, dos espíritos, essas coisas todas, sobrenatural nesse sentido, né, é um campo fértil para Satanás, né? Satanás, por exemplo, por que não acontece essas coisas comigo, mas acontece com outras? Porque eu sou hoje eu sou cético quanto a isso, né? Se eu ver esse tipo de coisa, para mim, eu dou risada, claro, com todo respeito, mas eu sou bem cético, né, quanto a isso. Sim. Porque eu sei que não é manifestação da pessoa, o diabo manipulando, ou também um teatro que pode, né? A pessoa está fazendo um teatro ali, né? Que eu estou querendo dizer? Lembra daquele livro Viagem ao Mundo Sobrenatural, né, do Roger Bonneau, sabe? Viagem ao Sobrenatural. Eu lembro que as primeiras páginas eu tive medo do filho, a primeira vez, né? Só que a vida dele, né, ele mergulhou tanto no satanismo, nessas coisas aí, que agora a mente dele era muito, como posso dizer, ligado a esse tipo de coisa, né? E para ele foi muito difícil abandonar esse tipo de situação, porque ele estava abraçado por Satanás, né? Abraçado com essas coisas. E foi o que aconteceu com o nosso rei Saul, né? Sim. Saul, ele foi desobedecendo, foi indo, até chegar nesse ponto, né? O que você poderia falar sobre esse distanciamento de Saul, Lucas? Como que Saul chegou nessa situação, cara? A questão que eu vejo, Adriano, e isso é um alerta para todos nós, é a concessão em pequenas coisas. Ninguém nunca começa de uma maneira direta e aberta em rebelião contra Deus. Você começa em pequenos passos. Então, o que aconteceu na história, na trajetória da vida de Saul, é que Saul começou a ceder, pouco a pouco, à tentação. Ele era impaciente, ele não aguardava as provisões divinas, ele era enciumado, e cada vez que ele dava vazão a esses sentimentos dele, ele ia se afastando cada vez mais de Deus, até o ponto que chegou que Samuel foi para ele e falou, Saul, olha, não adianta, Deus te rejeitou. Você abandonou os caminhos de Deus e Deus já escolheu outro para reinar em seu lugar, um homem segundo o coração dele, que era, no caso, Davi, né? E aí, quando ele olha para Davi, ele fica com ódio de Davi também, né? Tem toda essa situação aí. E aí, o espírito, né? O espírito maligno que começa agora a dominar o coração dele. E você vê, interessante, né? Ele tá tão, assim, perdido, fora da casinha, né? Que quando eu li o texto, no verso 10, né? Ele se aproxima da mulher, né? Encapuzado, né? Tal. E aí, não, você sabe que eu não posso, né? Tá proibido fazer esse tipo de coisa, né? E olha só, filho da mãe, ele usa o nome do Senhor em vão aqui. Ele fala assim, ó, verso 10. Então Saul lhe jurou pelo Senhor. Olha que cara de pau. E jurou pelo Senhor, dizendo, tão certo como vive o Senhor. Ele, filho da mãe, né? Fazendo negócio com o diabo e jurando pelo Senhor. Você percebeu que a gente perde a noção, né, Lucas? Quando a gente vai, como você falou, né? A gente vai dando passinhos, né? Concessões, né? Chega um momento, olha o absurdo. Ele jurou pelo Senhor que protegeria um médium, né? Que estava ali, né? Sendo usado pelo inimigo, né? É triste. Esse é um efeito que o pecado causa, né, Adriano? De a pessoa ir cedendo, e o pecado ele cega.
a ponto de pessoas estarem vivendo deliberadamente em pecado, em rebelião contra Deus, como era o caso de Saul, e achando que ainda estão servindo a Deus, que está tudo bem, que está tudo certo. Por quê? Porque o pecado cega. E aí a pessoa vive uma hipocrisia. E por isso que Jesus dizia que os fariseus eles eram como sepulcros caiados, né? Enfeitados por fora, mas vazios por dentro, podres por dentro, cheios de rapina, né? de demônios e etc. E é isso que acontece com as pessoas que vão cedendo para a tentação. E o Saul, ele teve todas as evidências, todas as palavras que o profeta Samuel falou para ele enquanto estava em vida, e ele nunca quis ouvir o Samuel. E aí, quando Samuel morre, aí ele procura, né? Tá desesperado o homem, tá desesperado. Muitos que acreditam na imortalidade da alma, né? Eles usam esse texto, essa história, para dizer, tá vendo aí, ó, o Samuel apareceu lá, brother. O Samuel apareceu, então. E a lição dessa semana, para você que está estudando ou vai estudar, né? Ou já estudou. Ela deu alguns argumentos, algumas provas aí, evidências de que não era bem um Samuel, né? Era um Samuel impostor, era um fake, Samuel fake, né? Você tem alguns argumentos aí para apresentar da lição, Luquinhas? Temos, assim, alguns argumentos importantes. Por exemplo, primeiro argumento que a gente pode ver no próprio texto, que quando a gente lê o verso 6 do capítulo 28, lá diz que Saul havia procurado o Senhor por profetas, por sonhos, por visões, por Urim e por Tumim, e Deus não respondeu. Ou seja, ele procurou por todos os meios através dos quais Deus se comunica, né? Isso, legal, isso. Ótimo, beleza. Até aqui estava tudo bem. Em outras palavras, o que aconteceu? Ele procurou e Deus não deu a resposta. Igual, às vezes, a gente ora também, né, Adriano? Não tem aquela vez que a gente ora, pede para Deus e parece que Deus não responde? E a gente vai dar um jeitinho para falar com Deus e acaba fazendo bobeira, né? Então tá aqui, ó, o silêncio de Deus, gente, já é uma resposta. O silêncio de Deus já é uma resposta, né? Exatamente. Então cuidado para não se enrolar como o Saulzinho fez aí, cara. Eu vi um aqui também interessante, né? Que a mulher, quando fala, né? Ela usa a palavrinha Elohim, cara, como se quando aparece lá, né? Chamando o Samuel de Elohim, de Deus. Interessante, né? Que a lição também faz uma ligação com o que Satanás disse lá, né? Através da serpente, né? Quando você comer o fruto, certamente não vai morrer, e como Deus vocês serão. Olha que coisa demoníaca, né, cara? Louco. O que mais aí, Luquinha? Um terceiro argumento aí, que você deu esse segundo aí sobre o Elohim, um terceiro argumento que eu citaria aqui, com base no texto também, é a questão de que quando ela vê Samuel, ela fala que ela viu subir alguém. E o Saul fala, faze-me subir a Samuel. Ou seja, estava lá embaixo, né? E na teoria popular, né? O quem está lá embaixo não está no céu, né? Está no inferno, né? É como se estivesse falando assim, ó, faz o Samuel subir. Mas, na realidade, se fosse o Samuel de verdade, Samuel estaria no céu, então teria que falar, faze Samuel descer, né? Mas ela fala, faze Samuel subir, né? Então, interessante, é um argumento que vai contra a própria ideia deles, né? Porque Exatamente. Se eles acreditam que Samuel é de Deus, né? Então, logo, Samuel morreu, foi para onde? Para o céu, isso é que eles acreditam, né? Então, faz descer Samuel. Não, o Samuel subiu, né? Então, é uma contradição, assim, tremenda. Depois, avançando aí na lição, o Lucas, vai falar um pouquinho sobre esse problema do espiritualismo, né? Eu não sei se espiritualismo é o mesmo termo para espiritismo. Não sei se encaixa, né? Eu estava pensando sobre isso. O espiritismo é mais algo relacionado à religião espírita, né? E espiritualismo é tudo aquilo que tem a ver com as manifestações sobrenaturais que não procedem da parte de Deus. Entendi. Então, não, boa. Tá vendo? Tá vendo? Lucas sabe das coisas, filho. Lucas sabe da coisa. Eu não chamei ele à toa aqui, não, filho. É isso. Ele não é apenas um garoto sorridente, né? Olhando eu fico pensando, né? Satanás, ele tem instrumentos, ele tem meios para enganar, né? E ele tem usado o espiritualismo, né? Vou usar esse termo aqui da lição, para, de alguma forma, Lucas, não sei se você concorda comigo, romantizar o mal. Romantizar. Porque através de uma série, né, que a molecada está assistindo, não vamos ser hipócritas, né? Infelizmente, tem muita gente assistindo porcaria. Eles Satanás constrói uma ideia com esse espiritualismo, vendendo uma coisa boa, legal, né? E às vezes, mesmo cristãos que sabem a verdade, Lucas, sabem que isso não existe, que não,
de alguma maneira, isso mexe com a gente. Mexe a ponto de nos influenciar em certas decisões, em certa maneira de pensar, de falar, agir, né? E Satanás tem, ao longo do século, usado esse meio da imortalidade, do sobrenatural, para afugentar as pessoas no engano, né? Tanto dentro da própria religião, como fora, né? Porque o que tem gente que não crê em Deus, mas crê em forças, que para mim só muda nome, né? Forças e não sei o que e tal, né? Outro dia eu tava um rapaz cortando o cabelo, dando essa ajeitadinha linda, maravilhosa que você tá vendo aí, né? E aí ele falava assim, não, mas não acredito em Deus, não acredito em essas coisas, não, tal. Eu falei, tal, e você acredita o quê? Não, religião para mim, não, essas coisas não acredito. Ó, por exemplo, ó o que eu acredito. Aí ele foi lá e pegou deixa eu pegar aqui, pegou uma pedra, um triângulo. Falou, tá vendo isso aqui? Um triângulo, né? Aí eu falei, sim, isso aqui é uma pedra com um minério tal, X, Y, Z. Você não tá sentindo a energia fluir dela aqui para nós? Nós não tá percebendo? Eu creio nisso. Eu falei, interessante. Então você não crê em Deus, mas crê na pedra que tem uns negócios magnéticos aí, né? É tudo engano, né? E você consegue ver isso? O que você poderia falar para nós sobre isso, cara? Não, com certeza, Satanás ele sempre vai maquiar as coisas para tentar fazer com que elas sejam atraentes para nós e etc. Né? E nas palavras também, né? Se a gente observa ali as próprias palavras que o tal Samuel Fake fala para Saul, ele, por exemplo, ele diz assim para Saul: olha, amanhã você e seus filhos serão mortos e estarão comigo. E aí, quando você olha o relato bíblico todo, o que você descobre? Que Saul levou pelo menos uns 18 dias para morrer, não foi morto, ele se matou, e não foram todos os filhos de Saul que morreram, não foram todos os descendentes de Saul que morreram, né? Ficaram vivos pelo menos Isbosete, Armone e Mefibosete. Ou seja, um argumento falso, uma profecia falsa, mas e de desesperança, né? Mas ele faz parecer que é o Samuel de verdade, né? Então, isso é o que ele faz para enganar. Então, para a pessoa que ela está buscando um conforto, um amparo para um ente querido que morreu, ele faz parecer que o ente querido está ali, criptografando através do médium, ou às vezes até faz a aparência, né, surgir ali. Na série que você comentou, faz as pessoas pensarem assim, não, mas o diabo não é tão ruim assim, rapaz, é um cara bacana, gente boa, né, bonitão, né, que faz boas coisas e tal, então não é tão ruim assim. E é o que ele quer que a gente pense, que ele não é tão ruim assim, daí ele tem mais facilidade para entrar, né? Não, tristeza. Eu vou ler aqui um texto bíblico de Apocalipse capítulo 13, verso 13 e 14, diz assim na minha versão, ó. Também opera grandes sinais, né? A palavrinha sinais aqui, João usa muito, né, para falar sobre substituir milagres, né? Sinais e milagres. Então, capítulo 13, o contexto ali é a besta, é o poder que Satanás usa para enganar, né? Então, através dessa besta, opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra, diante dos homens. Seduz os que habitam, olha que interessante a palavrinha seduzir aqui, ó. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais, olha lá, como o povo gosta de ser enganado, né? Dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que a ferida, a espada, sobreviveu, né? Eu lembro que quando eu estudava Apocalipse e eu via lá, né, parece semelhante a um cordeiro, mas fala como um dragão. E eu sempre interpretava o dragão como um poder bravo, irado, sabe? Agressivo. Mas dragão na Bíblia não tem essa conotação. A conotação dragão é a antiga serpente ou sedutor, é a lábia, né? A antiga serpente, né, segundo a mitologia, até na Ásia ali, é uma serpente que tinha asas, então o dragão que nós conhecemos, né? E esse dragão estava lá no jardim, seduziu, né? Então, através do falar doce, manso, da esperança falsa, do conforto, né, que não é verdadeiro, né? E através dos sinais, dessas coisas sobrenaturais, mirabolantes, Satanás tem enganado, e de acordo com o Apocalipse, isso vai se repetir, né? Isso vai fazer com que os poderes que Satanás levantará,
que nós conhecemos, religioso e político, terão força porque a população vai acreditar nesses grandes milagres, né? Então, cuidado, né? Cuidado. Por isso que eu falo, eu tenho trabalhado muito com minha cabeça ser cético quanto àquilo que eu vejo, né? O próprio Paulo fala, né, que aquilo que a gente vê não é eterno, mas aquilo que a gente não vê é eterno, né? Então, assim, eu tenho tentado trabalhar em ser cético diante de coisas sobrenaturais que me aconteçam. E eu tenho tentado alimentar no meu coração realmente a palavra de Deus, Cristo, Jesus, ensinamento, né? Que a minha esperança, né, não seja sobre ver curas, ver prodígios, ver isso, porque é o que ele tem mais feito, né, cara? Exatamente. E a questão é bem importante, né, dentro desse contexto que a gente está falando, eu até citei há pouco como que a palavra do falso Samuel não se cumpriu. Essa é uma das evidências que a gente tem que sempre levar em consideração, porque a palavra do profeta verdadeiro, ela sempre se cumpre, e ela nunca vai em desacordo ou em desarmonia com aquilo que as Sagradas Escrituras dizem. Então isso é muito sério e muito importante. Quando a gente fala de tempo final, a gente compreendeu o contexto, né? Lá Apocalipse 16, o Adriano citou alguma coisa aí, fala dos espíritos malignos, os espíritos de demônios que sairão em busca dos reis da terra para seduzi-los. Então, no tempo final, o espiritualismo vai predominar. E essa crença que as pessoas têm na imortalidade da alma vai fortalecer as pessoas para que elas acreditem no engano. Está preparando o terreno. Igual quando a gente vai plantar, você vai lá, vira a terra antes, prepara tudo, bota o adobo para daí lançar a semente. Satanás já está preparando o mundo todo para ser o engano. Que daí, na hora que ele apresentar, ninguém vai duvidar, porque, afinal de contas, a alma sai do corpo, afinal de contas, a gente pode se comunicar com mortos, então é isso que as pessoas vão acreditar, né? E aí, sobre isso, Adriano, eu separei um texto aqui também, que é um texto conhecido de todos nós, Mateus 24, versos 23 e 24, mas que são muito importantes, principalmente para agora, esse contexto que a gente vive. Ó. Então, se alguém vos disser, olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então nós teremos uma forte ação dos enganos malignos no tempo do fim. É por isso que o Adriano falou, de a gente ter cuidado com aquilo que a gente vê. Tem até um texto que a Ellen White fala assim, que nós teremos que lutar contra aquilo, estou parafraseando, obviamente, né? A gente deverá lutar contra aquilo que os nossos próprios olhos estarão vendo. Então você vai estar vendo aquilo acontecer na sua frente, você vai estar vendo o Jesus voltar, mas não é o Jesus verdadeiro, não é o apóstolo verdadeiro, não é o teu parente verdadeiro que vai estar ali, é uma falsificação. E por isso que a nossa única segurança, né, Adriano, está na palavra de Deus. A lição, ela continua aí, falando sobre esse relacionamento, essa resposta relacional, né? Eu tenho alimentado muito a minha fé de forma racional. Espero que quem está nos ouvindo entenda o que eu estou dizendo, né? Eu não sou aqui um camarada do escritório, não é isso. Pelo contrário, sou um pastor e, aliás, né? Deixa eu mandar um abraço para os meus jovens de Caieiras, que me despedi da igreja esses dias, né? Olha e aí. Esse podcast que nós estamos fazendo aqui, uma das inspirações para fazer foi pelos meus jovens, né? Então, assim, eu me relaciono muito com meus jovens, né? Com a minha igreja. E nós precisamos ter esse relacionamento com a palavra, né, Lucas? Você disse bem, pode estar caindo fogo do céu, mas se você fala, mas peraí, eu li na palavra, e na palavra diz que isso é assim, não é o que os meus olhos estão vendo, né? Exatamente. Entendeu? Não posso confiar nos meus sentimentos, né? Esse negócio de confiar em sentimentos é muito perigoso. Recentemente eu cuidei de uma menina que ela estava confundindo amor, amizade, carinho de amigo com carinho sexual, ou ela entendeu que aquela menina que dava atenção e carinho para ela era amor, e que ela amava meninas e não meninos, né? Mas o Sim. que ela estava confiando era apenas numa falta realmente de um verdadeiro amor, né? Uma menina que não tinha um padrão, olha que interessante, não tinha um padrão de amor, não tinha um norte, uma direção, acabou se confundindo com os sentimentos. E vai ter muita gente aqui, né? Por não ter o norte, e isso eu falo da palavra, Sim. por não ter norte, não ter um relacionamento com a palavra, vai ser levado pelos sentimentos e pelas emoções e aquilo que vê. Né, Luquinhas?
E me chama a atenção, né, Adriano, quando a gente lê sobre isso no Grande Conflito, e até uma indicação que eu dou para você, jovem, leia o livro Grande Conflito, é muito importante. Inclusive vai ser o ano que o livro que a gente vai, olha aí, ó, a gente vai distribuir esse livro gratuitamente ano que vem. Como que você vai dar algo para uma pessoa que você não leu? Você tem que mastigar isso aí antes, né? E aí tem um capítulo ali que se chama, não sei se nessa versão eu tô procurando aqui, ó. O mesmo nome, mas chamava-se na versão mais antiga Nossa Única Salvaguarda, falando sobre a importância da Bíblia como sendo a palavra de Deus e de a gente confiar exclusivamente naquilo que diz as Escrituras. E ela fala aí sobre o último grande engano, né? E aí é sobre esse ponto que eu quero trazer aqui, porque a lição vai falar alguma coisa também, que é que o último grande engano de Satanás vai ser quando ele personificar a Cristo, vai ser como um ato de desespero dele, ele vai fazer parecer que Jesus está voltando de verdade. E aí, na fala de Ellen White, ela fala que esse é um engano quase irresistível. Porque a gente vai estar no tempo de angústia, Adriano, todo mundo vai estar orando, falando, Senhor, volta, a gente não aguenta mais, daí de repente aparece lá no céu as nuvens, o Jesus voltando, vai parecer que é a resposta à nossa oração. Não, sim, e veja, Lucas, outro dia eu estava pregando na igreja e perguntei, gente, como saber que não é o verdadeiro Jesus, né? Aí vem aquelas respostas jargões, né? Aquelas coisas. Ah, não, porque todo olho verá. Tá bom, mas quem pode afirmar que o fulano de tal tá vendo, ou não é só eu? Como eu vou saber que outros estão vendo, né? Então, aí que tá a questão. O desejo de ter paz, o desejo de livramento, o desejo de ter uma esperança concluída, o ver milagres, o sentir, enfim, os nossos sentidos serão aguçados para uma resposta, entendeu? Então, será muito mais fácil e simples aceitar aquilo que nós vemos, né? Imagine, rapaz, eu fico pensando, né? Dizer, por exemplo, eu recebi agora, olha só, recebi uma mensagem, antes de começar a gravação aqui, um rapaz lá do Pará, é perto de você aí, é lá para cima. Ele falou assim, pastor, ore por mim, né? Eu sempre quis fazer parte do quadro de oficiais de bombeiro. Olha que da hora. E eu tive a oportunidade agora de fazer uma prova para ser admitido. Olha só, enfim, ele tem essa esperança. E aí foi marcado para o dia 18, né? Inclusive, cá entre nós, é o final da Copa do Mundo. Espero que o Brasil esteja. Só entre nós aí, né? Entre nós aqui, falar baixinho para os irmãos não ouvir, mas tá bom. Aí, enfim. Aí ele falou assim, mas pastor, olha, foi por causa da Copa, por causa da final, foi adiantado para sábado. Ai, cara. Ele falou assim, é uma coisa que eu amo desde criança, ser oficial, sabe? Aí eu falei, olha, eu não tenho palavras para de alguma forma te convencer, apenas dizer, confie no Senhor. Porque você pode até ficar sem uma janelinha aberta, mas Deus pode abrir portões para você, né? E é o que muitos estarão ali sob a pressão e vão falar, não, mas é isso, certo? Não, é o meu coração, estou sentindo aqui, olha só, olha que belo, não, vamos nessa. E de acordo com a lei e o testemunho, como deixa muito claro a lição, né, e a Bíblia, não é dessa maneira, né, Lucas? Essa é a nossa confiança, né, Adriano? Basearmos tudo nas Sagradas Escrituras. É o princípio que permeia o protestantismo, sola escritura. Se o Jesus que aparecer, ou quem quer que for que aparecer, como disse Paulo, mesmo se um anjo do céu aparecer para pregar outro evangelho além daquele que temos ensinado, que seja anátema, é maldito, não procede de Deus. Então, que Deus nos dê essa força espiritual para que, baseados num estudo profundo e esclarecido das Escrituras, a gente seja preparado para enfrentar essa crise que virá, né? Show de bola. Então, Lucas, concluindo, resumindo, não era Samuel, né? Não era. Saul estava já enrolado, Satanás já conseguiu pôr a telha nele, né? E ele ficou confuso os sentimentos. A teia, você quer dizer, né, no caso. Eu falei o quê? A teia? Telha. Telha? Não, pode ser teia mesmo. Telha, enfim, não usem, né, esse texto para provar a imortalidade, não tem nada a ver. Isso aí é um outro engano de Satanás, né? Exatamente. Muito bem. Ô, Luquinha, obrigado, viu? Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Tá? Show de bola. E a galerinha que está assistindo aí, não esqueçam de deixar o like, de compartilhar, de mandar para os amigos de vocês. Isso é muito importante. Eu agradeço vocês que têm comentado aí, têm participado. Valeu, viu, gente? Deus abençoe. E, amém. Se Deus quiser, estaremos aí para o episódio número
13, tá bom? 13, Vamos orar então? de Vou orar dessa vez. Posso orar então, Lucas? favor. Orar. Pai querido, obrigado, porque a tua palavra é o nosso norte, a nossa direção, né? Então nos ajude a ser fiéis como uma bússola é ao norte, né? Dá-nos o teu Santo Espírito, nos abra-nos o nosso entendimento, os nossos olhos e nos ajude a crer mesmo não vendo e mesmo vendo coisas erradas, que possamos entender o que é certo e aceitar e viver aquilo que é certo e correto segundo a tua palavra. Abençoe Amém. todos que estão ouvindo, assistindo. Nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, Lucas. Valeu. Estamos juntos. Deus abençoe vocês aí. Valeu. Tchau, gente. Tchau. Fui. Quer dizer, fomos. Fui.